Paz e graça, professor Luiz. Tudo bem, meu querido? A graça e Como paz, é que tá? professor Me ouve bem Wagner. aí? Tudo bem, varão? E você, meu irmão? Tudo bem, debaixo da mão de Deus. Para vocês que vão me acompanhar pelo canal Wagner Pedro Explicando, esse é o professor Luiz Flávio Curvelo de Jesus. Siga ele nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, pela Academia Cristã. É um grande professor, amigo. Tivemos o prazer de escrever um livro chamado Profetas, Profecias e Farsas. E a gente mantém essa comunhão, esse contato. E a gente vai fazer uma live aqui para estar conversando um pouco sobre o momento que o país está enfrentando, da coronavírus, da quarentena. E é um prazer recebê-lo no meu canal, meu querido amigo. O prazer é todo meu amigo Wagner. Eu quero aqui agradecer pela tua vida, pela tua família, pelo teu ministério. Nas minhas orações e meus votos é que Deus te levante nessa terra cada dia mais para levar conhecimento e graça às pessoas aí que estão num momento difícil, né? Verdade. Bom, para a gente já começar ganhando tempo, né? É redundante eu falar que é um prazer inenarrável estar falando contigo, né? Mas eu convidei você, porque você, além de ser nosso amigo, é um professor, é um teólogo, assim como eu tenho procurado pesquisar, estudar, e a gente quer falar aqui sobre o coronavírus de uma forma mais dentro da Bíblia, digamos assim, né? E eu já quero iniciar, para você que está nos acompanhando, com uma das discussões que tem surgido aí. Dr. Piper, nos Estados Unidos, até escreveu um livro recentemente acerca da soberania de Deus, né? Porque se discute o seguinte: se Deus é soberano, por que está permitindo toda essa questão? Alguns até do ateísmo têm se aproveitado para querer desacreditar da fé alheia, né? Falando, Deus existe, permite tudo isso daí. E aí eu já vou te perguntar, meu amigo, já vou colocar aí essa pergunta em pauta aí. O que você poderia acrescentar, comentar sobre isso, né? E eu também, na sequência, vou dar uma humilde opinião aqui, porque é uma discussão que está surgindo nas redes sociais, né? Porque tanto sofrimento, a gente vê aí o número de mortos, o número de enfermos, e isso tem atingido cristãos e não cristãos. E já antecipando, porque existe muito, eu costumo dizer, profeta do óbvio, muito profeta falando que isso daí é uma praga, é um juízo, sei lá mais o quê, mas a grande realidade é que pessoas boas, cristãs inclusive, também foram acometidas dessa enfermidade, dessa enfermidade aí, que até o momento não tem um tratamento exato, tampouco uma vacina. Não, concordo com você. E nesse momento é claro que vai haver esse debate, a polarização das questões da fé, ainda mais porque nós vivemos numa época de relativismo, né? E com o aumento aí da evolução tecnológica e das pesquisas acadêmicas, tem surgido muitas pessoas para criticar a fé alheia, né? E no mesmo lado também, dentro do ciclo da fé, nós temos pessoas que fazem uma leitura muito seca dos textos, né? Então eu acredito que nós precisamos de aprender a fazer uma releitura das Escrituras para que também nós não venhamos criar uma interpretação que venha apresentar Deus como um ser injusto. Então, dentro daquilo que eu tenho tido experiência com Deus, porque essa é a minha fé, né? Essa é a fé de cada um, é a experiência que a pessoa tem com Deus. O que está escrito no livro, a interpretação de algum, não vai interferir na minha experiência com Deus. Porque se interferir no meu relacionamento com Ele, já não passa a ser fé. Eu já não considero como fé. Então, a partir do momento em que eu pego essa experiência e eu quero adequar ela a uma doutrina, a um dogma,
eu limito a grandeza de Deus, porque Deus está acima de qualquer dogma, está acima de qualquer doutrina, né? Então eu acho que Deus, ele quer que a raça humana, nesse momento, olhe fora da caixa e entenda que essas questões do coronavírus tem muito mais coisas envolvidas do que propriamente eu pegar um termo como pecado, como aborto, e querer usar essas palavras para fundamentar que o que nós estamos passando é o julgamento de Deus. E a partir do momento em que eu defendo isso, eu dou munição para aquelas pessoas que não acreditam em Deus falar e acusar, olha como o Deus dele é mau. Exatamente. E o que acontece? Isso se chama exegese, né? Eu querer impor no texto a minha ideologia, né? E já diz o adágio popular, né, que o texto fora de contexto gera um pretexto. Agora, eu vejo que tudo isso já está nas Escrituras, né? Eu até estou com a minha Bíblia aberta aqui. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, no versículo 7, ele vai dizer o seguinte, acerca, né, dos sinais da vinda de Jesus Cristo, ou o princípio das dores, enfim, tem várias colocações sobre isso, mas sobretudo ele vai dizer o seguinte: porquanto se levantará não contra a nação, reino contra reino, e haverá fomes, né, e pestes e terremotos em vários lugares. Então, assim, isso em nada, essa questão do coronavírus, em nada arranha a soberania de Deus, porque Deus é sabedor e conhecedor de todas as coisas, e eu creio na onisciência de Deus, né? Agora existe então um novo ramo da teologia, que não sei se você já ouviu falar, que alguns falam que a onisciência de Deus ela é limitada, né? Como que se dissesse assim, Deus ele é onisciente, mas ele escolhe ficar de olhos vendados para não ver o desfecho de todas as coisas. Então, alguns estão querendo fazer pensar que Deus ele é um Deus de probabilidades. Então, a vida do Wagner, a vida do Luiz, Deus sabe todas as probabilidades ou todas as possibilidades de escolhas, mas ele escolhe não ver qual que você vai escolher. Eu sou contra essa linha de pensamento. Acredito que Deus, de fato, ele sabe o início, o meio e o fim da história de cada ser vivo. Eu tenho esse ponto de vista. Porque se não pensarmos assim, você estaria diminuindo a onipotência de Deus, né? E a própria questão da palavra Deus, se você pegar um dicionarista, é um ser todo-poderoso, né? Então eu sei que Deus já sabia que o coronavírus iria vir, então não é questão de soberania absoluta, permissiva, etc. Esse tipo de discussão é irrelevante. O fato é que nas Escrituras já fala que haveria peste. E eu vou até mais além. Pode ser que agora vivemos um momento do coronavírus, mas pode ser que lá na frente vai vir um outro vírus. A gente não sabe, né? Mas pode acontecer. E se acontecer, Deus não perdeu o controle de nada. Você concorda, meu querido? Concordo, justamente. Até porque quando nós fazemos um estudo nas Escrituras, com temor a Deus, nós conseguimos perceber que Deus ele se preocupa com a raça humana, né? E como todo ser que deu vida à raça humana, preocupado com o bem, né? Um Deus que ama, ele vai alertar a possíveis dificuldades, problemas, pestes, né? Como no texto que você leu, muito bem apresentado no momento do debate, da nossa conversa, é um texto que mostra isso, né? Deus preocupado com a raça humana e já alertando, vai haver dificuldades, né? Mas o problema é que tem pessoas que pegam esse texto e entendem e propagam um Deus vingativo, um Deus juiz, um Deus que está permitindo isso
porque a humanidade está em pecado, deixando de levar em considerações outros fatores, como, por exemplo, esses dias eu estava lendo uma matéria que essa questão de vírus, ela fez parte aqui no Brasil desde a época da colonização portuguesa, porque se trabalha a ideia que muitas tribos indígenas foram eliminadas por causa do contato de vírus que veio dali da Europa. Os índios estavam no seu habitat e aquele vírus veio com os cristãos, se a gente pode dizer, né? E aí olha só, os cristãos portadores da doença. E se nós formos analisar também toda essa questão do coronavírus, você vai ver que esse Covid-19 ele é uma evolução de outros vírus que surgiram na China. E se nós formos levantar hoje, politicamente falando, e economicamente falando, nós estamos vivendo uma colonização chinesa. A China hoje é um país que tem bilhões de habitantes, quase 2 bilhões de habitantes, ou seja, é a maior população que existe no planeta Terra hoje, dentro de um país. E nós temos cidades onde as pessoas vivem um estilo de vida que é em contato com animais que têm vírus. E automaticamente, quando alguém recebe esse vírus e viaja, as pessoas que não têm contato com aquele estilo de vida ficam suscetíveis ao vírus. Então, diante disso, entra o que você acabou de dizer, né? Tem pessoas boas, tem pessoas tementes a Deus, que oram, que vivem uma vida de santidade com Deus e que perderam a sua vida por coronavírus. Exatamente. E até bom você colocar a questão da natureza, né? Porque o ser humano, ele brinca com a natureza, né? Em busca de um progresso, digamos assim, em busca do avanço da ciência, ele brinca com a natureza. E especula, né, que o coronavírus foi transmitido por animal. Mas eu ouvi uma reportagem online, né? Sim. No portal do Isto acerca do Prêmio Nobel de 2008 em Medicina, que foi um cientista que, por acaso, descobriu o HIV. E ele tem uma teoria, embora que toda a academia discorde dele, mas ele tem uma teoria que esse vírus foi fabricado em laboratório na China. Então, assim, a gente também não pode acreditar, mas não pode descartar essa possibilidade. Sim. Mas supondo que ele foi digamos assim, fabricado pelos seres humanos, então a culpa é inerente dos seres humanos e não de Deus, né? Até Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, vai falar que aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Embora eu até entenda que esse texto não seja normativo, mas, de certa forma, o ser humano, ele planta vento e colhe tempestade. Então, muitas doenças que tem aí, eu acredito que são doenças criadas pelos próprios seres humanos, porque existe uma indústria farmacêutica por detrás, né? Porque se você administra a cura, as farmácias, as empresas químicas, elas quebram, né? Então, se você for fazer uma pesquisa, e você que está nos acompanhando nessa live, quanto fatura as empresas que fabricam remédios, você vai cair para trás, porque fatura milhões. Então a gente não sabe, existe a possibilidade do coronavírus ser um golpe aí da nova ordem mundial, ou até mesmo uma forma aí de empresas lucrarem muito. Então não podemos transferir a culpa para Deus e querer responsabilizar Deus ou colocar Deus num tribunal, sendo que são coisas que nós mesmos estamos criando aí no que diz respeito à humanidade de forma geral. Show de glória, show de glória. Eu tive um dos professores, uma feita, ele trouxe uma parte teológica que eu achei interessante, né? De que Deus, ele não nos criou para vivermos uma vida individual. Deus não criou seres individuais para viver uma vida
cada um dono do seu nariz, fazer o que quer. Embora você seja um ser diferenciável, não tem outro igual a mim, não tem outro igual a você, Deus criou-nos com o propósito de vivermos em comunidade, de que tudo que nós fizermos seja visando essa comunidade. E automaticamente, de uma forma pedagógica, Deus quer que nós aprendamos que a partir do momento em que eu erro, através do meu egoísmo, que as consequências elas não vão ser somente individuais para quem criou aquele mal, aquele ato. As consequências será como uma ilustração que a gente sempre ouve dizer, né? Quando você ataca uma pedra no rio, ela faz ondas, né? Então essas ondas elas vão alcançar tanto a pessoa que cometeu o mal, como também a raça humana. Nós vemos isso, por exemplo, você citou muito bem aí textos do Novo Testamento. Nós temos outros 2 textos lá, que é João 9, daquele cego, né, de nascença, onde se tinha a ideia naquela época, né? Olha, ele nasceu cego porque o pai dele pecou, né? Os pais deles devem ter cometido um pecado muito terrível, né? E pecou. E Jesus, em outra feita, ele chega a dizer assim: olha, vocês pensam que vocês são melhores do que aqueles 18 que caiu uma torre em cima deles? Vocês não são melhores do que eles. É um texto muito interessante. Então Jesus ele fez questão de transmitir para a humanidade que quando uma catástrofe, seja de pestilência, seja terremoto, maremoto, advém sobre a humanidade, que isso não está ligado somente ao pecado. Lógico que a gente não vai eximir as questões do pecado. O pecado traz a morte, traz as consequências. Mas a gente tem que saber também entender que nós estamos vivendo um mundo que nós estamos invadindo o reino animal. Os animais estão bem mais próximos exatamente. De nós hoje do que outrora, que tinha lá o seu habitat, a natureza. Hoje não, hoje o animal está dentro de um navio, está numa indústria, está bem mais próximo. E aí, suscetíveis a vírus no ciclo das espécies dele, esses vírus agora estão fazendo parte do sistema biológico do ser humano, né? E aí entra a questão que você falou, que tem informações que foram levantadas de que o vírus estava sendo fabricado. Com que intenção, né? Essa que é a pergunta aí crucial, né? Com que intenção um povo cria um vírus dentro de um laboratório? Exatamente. E aí a gente já pode descartando aquela ideia que, não, isso é um julgamento divino, né? Isso daí digamos assim, um juízo de Deus, porque na época medieval, né, que é chamado período das trevas, a gente observa que tinha a lei das ordalhas, né? Então, jogava-se o réu no rio, por exemplo. Se ele fosse afogado, é porque era o juízo de Deus. Mas não se tinha o senso de analisar, por que está jogando ele no rio? Né? Então, os homens faziam um julgamento do cidadão, executava a pena e chamava de ordalhas. Não, quem está executando o juiz é Deus. Então, transfere-se a responsabilidade. E como você bem falou, essas pestes já acompanham a humanidade. A gente podia citar a peste negra, a gripe espanhola e tantas outras coisas. Eu acredito que nesse momento da nossa live a gente já pode descartar, né, esse Deus zorro, né, que está com o chicote na mão, esse Deus carrasco, né, e que está sendo apresentado por esses profetas do óbvio que estão por aí na internet, né, os falsos profetas, né, que Sim. querem chamar a atenção para um Deus terrorista, né, que mete medo. Essa época que nós estamos vivendo, né, nós estamos aqui numa live, nós podemos tocar nesse assunto, né, nós estamos vivendo uma época
em que, quando ocorre, por exemplo, vamos supor que você está em alta, você está em destaque, aí aconteceu alguma coisa ruim com você, você faleceu, aí sempre vai ter alguém que quer pegar carona no seu sofrimento para ter 5 minutos de fama. Nós estamos vivendo nessa época, né, onde as pessoas não têm mais empatia, né? Elas querem ter 5 minutos de fama e em cima do sofrimento alheio, né? Nós estamos vendo, por exemplo, ontem eu estava vendo ali, eu entristeci meu coração que a moça com problema de saúde, de não conseguir andar bem, cara, depender daquela cadeirinha, e ela foi sacar o dinheiro lá do auxílio no banco e foi assaltada. Olha que situação, um momento de calamidade, triste, né, rapaz? E aí sempre a pessoa tem os ser aptadores, assaltada. Né? É o que eu estou falando, né? As pessoas não perderam esse senso de viver em comunidade, de querer o bem do próximo, né? As pessoas estão vivendo voltadas somente para o seu umbigo. E eu vejo isso também no meio protestante. Né? Tem pessoas que querem ser santas individualmente e querem ser o profeta da calamidade, né? O portador de Deus, a pessoa exclusiva que Deus escolheu para transmitir mensagem via WhatsApp, via Instagram, via YouTube, dizendo que Deus está sentando a mão, que o chicote de Deus dá 10 mil graus. É lamentável essa situação, Wagner. E uma discussão que houve também acerca da quarentena, né, que as autoridades, para tentar barrar, né, a epidemia, por decretos do governo, decretou o isolamento social. E a gente vê que muitos líderes religiosos aqui, não vou citar, alguns até midiáticos, ficaram em desobediência às autoridades e incitando o povo a uma rebelião contra a autoridade, né? E aí eu queria citar aqui 2 textos para a gente continuar esse nosso bate-papo, que está muito bom. O primeiro é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E Paulo, de uma forma até incisiva, ele vai reiterar isso no capítulo 6, ainda da primeira carta aos Coríntios, no versículo 19, que ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então ele está apontando, o apóstolo, que nós somos o templo, né, do Espírito. Eu até estou com a camiseta aqui com esse dizer aí, com esse versículo. Então, o que eu vejo do povo evangélico brasileiro é que eles são muito apegados à construção, né? Eu chamo isso de temprolatria. Eles são adoradores do templo. E tem muitos falando assim: essa quarentena eu estou esfriando. É nada, é crente frio, já é um cara afastado de Deus. O fato de você não estar se reunindo no templo religioso não vai te esfriar, porque o Espírito habita em nós, né? Se a gente pratica o amor ao próximo, como você bem citou, ama a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, você é um discípulo de Cristo, um embaixador de Cristo, e aonde você colocar os seus pés, a presença de Deus está com você. E isso eu vejo, já concluindo para passar para você, a quarentena até de um aspecto positivo. Quantos pastores não tinham mais um relacionamento com a esposa? Quantos pastores não tinham mais um relacionamento com os seus filhos? Só igreja, viciados, né, nesse ativismo religioso. E eu vejo até essa quarentena que Deus tem proporcionado, digamos assim, né, porque Deus não perde o controle de nada, como algo bom, um resgate à família, né, porque é Deus, família, depois as outras coisas, e as pessoas colocam a igreja em primeiro lugar, né? O que você acha disso daí? Eu concordo contigo, até porque depois, até se você quiser, e os telespectadores aí, os que acompanham as redes sociais quiserem, eu posso estar mandando um link de um estudo que eu li
no qual ele falava assim que Jesus ele destruiu o templo, mas a igreja cristã, ela reconstruiu o templo, né? Então, nesse estudo, ele mostra que o templo, na época de Jesus, ele não era só um local para oferecer sacrifícios, não. Mas ali, a gente poderia dizer que aquele templo, ele também era como se fosse um banco central de Jerusalém, que era o local mais seguro para eu guardar o meu dinheiro, a minha questão monetária, guardar o meu ouro, guardar a minha prata. Por quê? Porque ali tinha soldados, né? Então era um lugar seguro. E além de ser um lugar, um banco para guardar os meus bens, por causa da segurança, tinha também aquela questão do ágio, né? Porque a cultura religiosa havia aquela questão de, olha, a moeda grega, a moeda romana, ela não pode ser usada aqui como moeda de troca. Então, para você oferecer uma oferta aqui no templo, você tem que trocar a sua moeda. E nessa troca do ágio, a sua moeda ela perde valor e a moeda religiosa ela passa a ser mais valorizada, né? É como se, um exemplo aqui, eu chegasse com R$ 1 no templo, mas a moeda do templo era o dólar, né? Então eu vou lá e na hora que eu vou, dependendo da variação do dólar, o meu dinheiro ele está perdendo, né? Quanto mais o dólar cresce, mais difícil fica para a gente comprar um dólar, né? E aí o que acontece? Havia essa questão do ágio, havia a questão dos sacerdotes menosprezarem a oferta das pessoas. Lembrando que vários arqueólogos, vários pesquisadores comprovaram que a miséria na época de Jesus era tão grande, e nós vemos isso até na questão de Jesus, no dia da ceia, apresentar pão e vinho, sendo que na Páscoa o comum era a carne de cordeiro, né? Mas a gente não vai se alongar. Mas veja bem, Jesus, num determinado momento, entra no templo e os discípulos olham para o templo e falam assim, nossa, que lugar esplêndido, que lugar bonito, né? Só que Jesus está olhando o mal que o templo fez para o ser humano, né? E em outras ocasiões, Jesus entra com um chicote, expulsa os cambistas, denuncia, fala, essa casa ela tinha o objetivo de ser casa de oração, mas vocês fizeram dela covil de ladrões. E aí Jesus ele determina, olha, não ficará pedra sobre pedra. E aí quando nós vamos ver no Novo Testamento, através de Paulo, através do livro de Atos, nós vemos que a igreja ela não era constituída com um templo. Por quê? Porque o templo ele vai ser destruído no ano 70. E a igreja, ela passa a ser igreja de casa, igreja doméstica, né? E as pessoas não tinham um local. Nós vamos ver um local nas comunidades de Paulo, em Corinto, em Tessalônica, nesses lugares, se vai criar essa cultura de ter um templo como cópia de uma sinagoga. Mas na Palestina, você não tem, após a destruição de Jerusalém, relato de que houve um templo. E aí o cristianismo levantou essa construção cultural de templo, e hoje, com a reforma, muitos do segmento pentecostal se utilizam do templo simplesmente visando dinheiro. Não é visando a salvação, não é visando fazer um trabalho social para as comunidades pobres. O que nós vemos hoje no Brasil e afora é os líderes visando o seu império, visando sua mansão, seu carro. E quando surgiu esse coronavírus, como você mesmo mencionou, teve líderes aí que abriram a sua boca e perderam a oportunidade de ficarem calados, né? Incentivando as pessoas a irem para o templo, não levando em consideração o perigo do vírus. Então, nós tivemos um exemplo na Coreia do Sul,
de um pastor pentecostal que, quando soube que surgiu lá em Wuhan o coronavírus, enviou uma equipe, uma comitiva de 30 irmãos que foram com a missão de chegar lá e orar pelas pessoas contaminadas, e que eles chegariam lá e curariam, né, como se fosse uma obediência irrestrita a um texto, né, sem entender o que o texto está falando. Então, nessa literalidade, eles foram contaminados, voltaram, e aquele pastor não sabia que a igreja dele se tornou a maior propagadora do coronavírus na Coreia do Sul, por falta de discernimento. Exatamente. E aí depois ele vai na rede, para me finalizar, pedir perdão, né, diante de todo mundo. Tem aí nas redes sociais ele de joelho ali pedindo perdão por não ter sido mais cauteloso, né, e ter sido um dos grandes propagadores do coronavírus na Coreia do Sul. Né? Eu acredito que a revelação de Deus ela é progressiva. Então a gente vê um Deus que quis colocar o tabernáculo ali diante do povo através de Moisés. Depois a gente vê que Davi leva a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, para aquela tenda, e finalmente isso vai culminar no Templo de Salomão. Porém, tudo isso daí era a sombra da revelação de Cristo, né? E Cristo, como a própria Escritura diz, ele cumpriu a lei, né? Então, Cristo ele nos liberta da lei e nos apresenta a graça, né? É importante nos reunirmos no corpo de Cristo, numa comunhão, comungar uns com os outros, é importante. Eu não estou aqui hasteando a bandeira do sem igreja. Porém, a templo-idolatria também é perigosa. Como você bem mencionou, Jesus Cristo entrou no templo e expulsou ali, alguns falam ladrões, né? Eram os cambistas, literalmente, porque a pessoa chegava com o seu dinheiro que usava em qualquer lugar, mas não servia dentro do templo, porque o templo tinha a sua própria moeda. Então ele tinha que trocar o dinheiro dele pelo dinheiro do templo ali, e ali ele tinha que pagar uns juros, né? Era um câmbio para poder usufruir ainda e comprar suas oferendas que iria apresentar diante do sacerdote. Prejuízo duplo. Ia com o dinheiro dele, trocava pela moeda do templo, já pagava uns juros, e aí ia dentro do mercado que templo, comprar o seu animal para devolver para o sacerdote. E alguns estudiosos ainda vão dizer que o sacerdote muitas das vezes não fazia o sacrifício ali ao vivo e depois pegava aquele mesmo animal e devia para sua jaula ali para ser vendido para um segundo. Ou seja, era literalmente ladrões. E a gente sabe que durante a decretação da quarentena, muitos não quiseram apoiar o Estado, o governo, por causa disso que você falou, dízimos e ofertas, com medo da queda na arrecadação, colocando pessoas que fazem parte do grupo de risco em perigo, né? Então são literalmente, né, em direito penal, fala dolo eventual, assumir o risco ou concorreu para que ocorresse situações. Então, como você citou esse pastor coreano, o sangue dessas pessoas que morreram de coronavírus, que são membros da igreja dele, vai ser cobrado dele. É responsável por ser o líder que estava diante do povo. Justamente. É forte, né? Essa live é importante. Sim, porque a gente debate essa questão, né, de a gente não colocar nas costas de Deus a nossa responsabilidade, a responsabilidade da humanidade. Então eu tenho que estar preparado para eu até mesmo perder a minha vida por conta da irresponsabilidade, né, de um. Tem sempre aquele negócio, né, por causa do erro de um, todo mundo paga o pato, né? Tem um ditado que diz aí nas empresas, que rola pelo Brasil, né? Por causa de meia dúzia, todo mundo perde os benefícios. E é o que acontece hoje, né? Então, eu fiquei feliz em algo que você também mencionou aqui, a questão de a gente poder usar esse período para fazer uma reflexão, né? Porque ele não traz só coisa ruim. Importante.
Ele traz coisas boas também, né? Se a gente vê aí quantas pessoas que estavam ali se achando donas do poder e agora até esse suposto poder que essas pessoas têm está sendo minado, né? Muitas coisas que estavam erradas, desfavorecidas, agora já está começando... A doença deixa todos iguais. Deixa todos iguais, justamente. Então, a gente tem que aprender a tirar lições boas e boas reflexões diante desse momento, né? E procurar conhecer, procurar estudar, para que a gente possa fazer uma releitura do texto da Bíblia de uma maneira que se encaixe nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Não podemos ter a mente de lá da época da Mesopotâmia, lá do Oriente Médio Antigo, que as pessoas tinham aquela fé primitiva que era muito comum colocar a culpa em Deus. Você vê isso lá, por exemplo, no texto de Samuel, que o autor, ali, o escritor, fala assim, olha, que Deus incitou Davi a fazer o censo, né? Então era comum naquela época que qualquer coisa, seja bem, seja o mal, vinha da parte de Deus, né? E até essa teologia, ela evoluiu. Posteriormente, já se cria a ideia de que tem um personagem próprio, né? O Satanás. Só que hoje, com toda essa evolução, com toda essa abertura para a gente ter o conhecimento, a nossa responsabilidade nós também queremos transmitir a Satanás. E esse que é o problema da humanidade, né? Ao invés de se responsabilizar, de rasgar o coração e falar, quero mudar, é mais fácil eu continuar no meu erro e colocar a culpa no personagem, no bode expiatório. Então essa live, ela é fantástica, porque ela vai tocar nesse ponto aí, e eu espero que venha ser bênção aí para todo mundo que está participando. Amém. Vamos caminhando para o fim, né? E só queria acrescentar, diante do que você disse, que muitos líderes estão incentivando ao ajuntamento de pessoas, mas esses mesmos líderes não têm coragem de visitar os seus membros, né? Porque para querer ajuntamento no templo, eles querem. Mas se você falar, não, fulano parece estar com sintoma de resfriado. Não, eu não vou lá, né? Porque vai que tá coronavírus, vai transmitir para mim. Só que olha que interessante, quando a gente vê no Antigo Testamento, quem cuidava dos leprosos eram os sacerdotes, faziam parte inerente das funções do sacerdote. Então o sacerdote se colocava em risco de contágio, mas tratava dos leprosos. Então o que os pastores de hoje deveriam fazer não é querer fazer ajuntamento no templo, mas não, ele ia visitar os membros, casa, orar por eles e já que se prega um Jesus que cura, ter fé para orar e ministrar cura sobre aqueles que estão enfermos, né? Como está a recomendação de Paula Diottio acerca dos presbíteros para ungir com óleo, né? Que era também uma forma de terapia de cura ali. O óleo também é terapêutico, né? E, enfim, então é isso. E eu só tenho a agradecer a sua participação no canal, essa live que vai alcançar e abençoar a vida de muitas pessoas. Enfim, quero deixar um abraço a todos que vão nos acompanhar aí pelas redes sociais e que Deus venha sarar o nosso país e que as coisas possam se normalizar o quanto antes. Esses são os meus votos, esse é o meu desejo, né? É isso, que tenha servido, que venha fazer sentido para você que nos acompanha, esses comentários, né? O seu comentário, professor Luiz, que muito abrilhantou, né? Nesse bate-papo aqui, foi um prazer imensurável aqui poder levar esse bate-papo contigo. É isso, minha parte eu estou encerrando por aqui. Faça suas considerações, meu nobre amigo. Eu que fico feliz aí pelo seu convite, pela sua confiança, por essa oportunidade, e saiba que o teu servo está sempre aqui para estar servindo aí, o que a gente puder ser útil, estamos aí. Foi um prazer, Wagner. Que Deus abençoe você e sucesso em Cristo, meu irmão. Amém. Deixa os seus contatos aí, sua canal no YouTube, apesar que você vai subir esse vídeo também para o seu canal, mas deixa que quem assistir pelo meu te acompanha também. Deixa aí os seus contatos aí, Instagram, etc.
Amém. Nós temos aí o Instagram, né? Academia com K, Cristã. Nós temos Facebook também, página no Facebook, Academia Cristã, você pode nos encontrar lá. Temos um canal no YouTube, onde nós procuramos colocar um vídeo aí toda semana, né? E estamos no Twitter também. E você pode nos seguir. Temos um blog também, o www.academiacristã.com.br. Ali nós colocamos estudos, tem até estudo ali do Dr. Wagner ali, e você pode se edificar. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Eu vou deixar os meus também, que quem acompanhar pelas suas redes pode chegar até mim também. Então nós temos o canal no YouTube, que é Wagner Pedro Explicando. Vou repetir, Wagner Pedro Explicando. Estamos no Instagram, @Wagner Pedro Lima, @Wagner Pedro Lima. E temos um blog aí que compartilhamos pérolas, né? Pensamentos aí que Deus nos inspira, que é o wagnerpedrodoutor.blogspot.com.br, Coloca no Wagner Pedro Doutor que você vai achar. Maravilha, meu forte abraço, um beijo no coração de todos vocês, que Hashem vos abençoe. Amém. Shalom. É isso. Shalom.